Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos, estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde nós buscamos refletir e aprender com os ensinamentos de Jesus, associando com a ciência e pesquisas do mundo moderno. Vamos iniciar com a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui prontos e aptos a aprender um pouco mais. Consigamos nos abrir de coração, mente e alma para a inspiração de mais alto, que os anjos e mentores possam ser iluminados e nos iluminar, para que juntos trabalhemos para o crescimento nosso e do nosso mundo. Que assim seja. Muito bem, e hoje, para nós iniciarmos a nossa reflexão, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Imunização espiritual. Temos efetivamente duas classes de adversários, aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante das trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeramos alguns dos prejuízos que angariamos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar aos nossos inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Que assim seja. Amar aos nossos inimigos, e aí o nosso principal adversário continua sendo o nosso interior, ainda passível de melhoramento, de crescimento, as nossas deficiências íntimas que nos fazem cair e errar e sofrer e penar e ter que resgatar. Então, quando nesse trecho Emmanuel nos traz essa lista de sensações, percepções gratuitas que nós podemos evitar, como mágoas, coisas não ditas, olhares indiscretos, maledicências, são coisas que nós podemos evitar para que assim não tragamos novos inimigos para a nossa vida, desafetos, pessoas que não gostam da nossa atitude. Nós temos que, para isso, trabalhar o nosso inimigo íntimo, as nossas fraquezas e mazelas. E é uma luta diária. Quantas vezes nós caímos todos os dias ainda em faltas, em formas que nós já sabemos não serem ideais e temos que pedir perdão, nos perdoarmos e trabalhar para crescer, É muito interessante que nesse trecho nós nos vemos, nessa descrição de Emmanuel, e é muito comum que quando nós colocamos a visão, o holofote sobre o que fazemos ao próximo, a crítica surja, É muito natural ainda da humanidade terrena
criticar ao nosso próximo, aos que nos cercam, especialmente aos desafetos, aqueles que nós não gostamos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a crítica destrutiva, ela volta inteiramente a sua energia negativa para nós mesmos, né? Nós nos sentimos menores, machucados, enlameados com energias não benéficas, não boas, quando nós nos entregamos a essas críticas destrutivas. E aí, ao invés de criticarmos, muitas vezes melhor silenciar, e a crítica que pode ser construtiva, saber falá-la de uma forma agradável e que possa ser útil. E que possamos fazer muito mais críticas a nós mesmos, as nossas mazelas e fraquezas, para trabalharmos todos os dias buscando ser melhor. E dentro deste contexto, vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 19, o ensinamento vivo. Observando qualquer edificação ou serviço, Maria Carmen não faltava à crítica. Ante um vestido das amigas, ela exclamava sem cerimônias: "O conjunto é tolerável, mas as particularidades deixam muito a desejar. A gola foi extremamente mal feita, as mangas são defeituosas." Perante um móvel qualquer, rematava as observações irônicas com a frase: "Não poderiam fazer coisa melhor?" E à frente de qualquer obra de arte, encontrava traços e ângulos para condenar. A mãezinha, preocupada, estudou recursos de dar-lhe proveitoso ensinamento. Foi assim que certa manhã convidou a filha a visitar em sua companhia a construção de um edifício de vastas linhas. A jovem, que não podia adivinhar-lhe o plano, seguiu-a surpreendida. Percorreram algumas ruas e pararam diante de um arranha-céu a levantar-se. A senhora pediu a colaboração do engenheiro-chefe e passou a mostrar à filha os vários departamentos. Enquanto muitos servidores abriam acomodações para os alicerces no chão duro, manobrando picaretas, veículos pesados transportavam terra daqui para ali com rapidez e segurança. Pedreiros começavam a erguer paredes, suarentos e ágeis, sobre a atenciosa vigilância dos técnicos que orientavam os trabalhos. Caminhões e carroças traziam material de mais longe. Carregadores corriam na execução do dever. O diretor das obras, convidado pela matrona a pronunciar-se sobre a edificação, esclareceu gentilmente: "Seremos obrigados a inverter volumoso capital para resgatar essas despesas. Requisitaremos ainda a colaboração de centenas de trabalhadores especializados. Carpinteiros, estucadores, vidraceiros, pintores, bombeiros e eletricistas virão completar-nos o serviço. Qualquer construção reclama toda uma falange de servos dedicados." A menina, revelando-se impressionada, respondeu: "Quanta gente a pensar e cooperar e servir?" "Sim", considerou o chefe, sorrindo expressivamente. "Edificar é sempre muito difícil." Logo após, a mãe e filha apresentaram as despedidas e, encaminhando-se agora para um velho bairro, vararam algumas travessas e praças menos agradáveis e chegaram à frente de uma antiga casa em demolição. Viam-se-lhes as linhas nobres no estilo colonial, através das alas que ainda se achavam de pé. Um homem apenas ali se encontrava, usando um martelo de tamanho gigantesco, abatendo alvenaria e madeirame. Ante a queda das paredes a ruírem com estrondo, de minuto a minuto, a jovem observou: "Como é terrível arruinar deste modo o esforço de tantos!" A mãezinha serena interveio e falou conselheiramente: "Chegamos, filha, ao fim do ensinamento vivo que buscamos. Toda realização útil da terra exige a paciência, o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito fácil. Bastará uma pessoa de martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio." Compreendeu? A jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e daí em diante procurou ajudar a todos, em vez de macular, desencorajar e ferir. Que assim seja.
Histórias sempre lindas, singelas e diretas ao ponto, né? E o luxo brilhante, como sempre. Essa história nos remete tanto ao que o Evangelho nos falou, né? Como nós gratuitamente, às vezes, atraímos inimigos por nossas ações impensadas e maléficas, deixando manifestar, muitas vezes, as nossas fraquezas e mazelas interiores, né? Essa menina deste texto lindo era uma jovem que possuía uma mãe sábia e que simplesmente adorava criticar, ser exigente demais com tudo e todos ao seu redor. Com certeza não olhava tanto para si mesma, mas qualquer obra que os outros faziam, né, deram exemplos aí de obras de arte, vestidos, roupas, organização, né, tudo que era feito pelos outros era passível de crítica. Tinha e como ser feito melhor. Podia ser feito de outra forma e poderia ter este ou aquele detalhe melhor. E nós nos esquecemos de calçar as sandálias do próximo, de ter empatia e treinar esta presença no lugar do outro. Por quê? As nossas obras também são muito falhas. Quando o outro faz uma obra de arte, um trabalho na madeira, auxilia na organização da casa, faz a tarefa, faz uma comida, um alimento, faz um esforço significativo, muitas vezes de várias pessoas, para chegar a uma obra, mesmo que ela seja imperfeita, ainda tenha coisas a se melhorar, porque nós estamos no mundo imperfeito, porque somos imperfeitos, significa que teve muita coisa boa e muito aprendizado e muita estudo para chegar naquilo que já existe, naquilo que foi feito da melhor forma que foi possível. Quando a gente tem esse panorama em aspecto geral visualizado em nossa mente na hora de nós analisarmos qualquer situação, a gente vai pensar não uma nem duas, mas 50, 100, várias vezes antes de fazer uma crítica destrutiva, né? Porque nós temos telhado de vidro, nós também erramos. Quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia que não estão tão longe da perfeição? Quantas vezes nós erramos, né? Então, essa mãezinha mostrou para a filha como um edifício é tão trabalhoso, exige tanto estudo e esforço para ser construído. E uma única pessoa com uma crítica pesada, uma marreta pesada, pode destruir uma obra de construção que gastou tanto para ser edificada. Então, que nós saibamos avaliar com mais rigor as nossas próprias faltas para melhorarmos intimamente e sejamos mais humildes, tenhamos mais empatia para avaliar a condição do outro. E quando formos criticar, que a crítica seja construtiva, de uma forma branda, amorosa e serena, e não destrutiva. Que nós possamos refletir e aprender mais sobre isso todos os dias. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante e recente demais, deste ano, deste mês, né? Cujo título é o seguinte: Reações emocionais negativas à crítica. A crítica percebida e a fonte afetam a extensão da mágoa e o distanciamento relacional. Esse artigo foi publicado no journal ou na revista que tem como título PLOS ONE, ou seja, PLOS 1. E o primeiro autor, né, a primeira autora desse artigo é a Michelle Jean Nenneau e a última autora, a Gianluca Esposito, tá? Bem, esse artigo científico, ele avaliou mais de 170 pessoas fazendo questionários e buscando fazer uma comparação de como a crítica feita por pai, mãe, ou pelo companheiro, cônjuge, ou por um chefe, podem afetar aquela pessoa. Então, foram desenhados cenários, feitos questionários, e o que se mostrou é que muitas vezes a crítica, por exemplo, de um chefe é percebida de uma forma muito mais negativa e afasta o relacionamento do que, por exemplo, com os pais. E
Também o cônjuge, ou parceiro, quando gera uma crítica, costuma gerar problemas de distanciamento e emocionais maiores do que se um pai ou uma mãe fazem uma crítica. Isso tem a ver com a nossa forma de observar, muitas vezes, as críticas que recebemos. Nós, esquecemos que temos muito a melhorar, mas esquecemos também que existem formas empáticas de realizar críticas e dar conselhos aos que nos cercam. E para lideranças, isso costuma distanciar um chefe, uma pessoa que quer fazer a equipe crescer dos seus subordinados. Então, que a gente saiba trabalhar mais a forma de falar para nos melhorarmos e melhorarmos o mundo. É isso, gratidão mais uma vez pela oportunidade de conversarmos e vamos à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão por esse ensinamento bendito, Senhor. Que saibamos ser mais empáticos, que saibamos gerar, Senhor, críticas construtivas de forma amorosa e serena aos que nos cercam e que sejamos mais ferrenhos críticos das nossas mazelas, de forma que possamos nos melhorar, ao mesmo tempo que nos perdoamos e nos elevamos com amor e com caridade. Que assim seja. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos. Namastê e até a próxima.